livro, irmãos. E quando a gente lê, passando, a gente pega os versículos que a gente chama mais atenção. Quando a gente lê para pregar, a gente aprende muita coisa. Esse livro vai ensinar, nos ensina. Se alguém fala, não fala mais nunca. Eu sofro como Jó. Pelo amor de Jesus. Eu separei aqui algumas coisas que Jó foi cometido. Eu acho que se eu passasse pela metade, eu sei mais um pouquinho. Jó, a Bíblia vai dizer que ele era rico, o mais rico de toda a terra. Tinha muitas coisas. No começo ele tinha 7.000 ovelhas. Vamos transformar no dia de hoje. Ovelha era o que tinha que fazer roupa, lã. Ele tinha fábrica de roupa. 7.000. Tinha fábrica e os lugares de fazer. Ele tinha 3.000 camelos. Camelos naquele tempo era de carga. Então hoje ele tinha 3.000 caminhões. Tinha uma frota de caminhão. Ele era dono de transportadora. Ele tinha 500 juntas de bois, que são 1.000 bois. Os bois é que aravam a terra. Então ele tinha 1.000 tratores. Mais ou menos para ver o que Jó tinha. Ele tinha 500 jumentas. O leite das jumentas, até hoje, era usado naquele tempo para remédio. Dava uma dor ou qualquer coisa no leite de jumenta. Então ele tinha 500 farmácias. Ele era um pouco endinheirado. Tanto que ele era mais rico daquele tempo todo. Tinha uma vida que alguns vão dizer que era próspera. Porque, segundo os 3 pilares da sociedade, do que nos ensina hoje, ser próspero é ter saúde, ser próspero é ter prazer, alegria, felicidade, e ser próspero é ter riqueza, segundo o que nos ensinam hoje. Isso é ser próspero. Eu aprendi que ser próspero com o Asaf não tem nada disso, com o Asaf do Salmo 73. E com o Jó, que também não tem nada a ver ser próspero com essas 3 coisas. Não que não seja bom, é de Deus esse negócio, mas não é prosperidade. Jó tinha tudo isso, ele era próspero porque tinha Deus. Tanto é que na Bíblia é o único homem, a única pessoa, você vai ver Deus dizendo: Jó é íntegro, justo, temente a Deus. E ele não falou para qualquer um, não, ele não falou para um profeta, ele já chamou logo para o diabo e falou assim: está lá, deu certo. O cara, Deus dá um testemunho desse da gente. Coisa que deve ser pesada, né? Mas a coisa vem de cima. Mas existe, no livro de Ezequiel, ele fala da justiça de Daniel e Moisés, mas ele fala da justiça. Ainda que Daniel, Jó, Moisés estivesse por aqui, a sua justiça salvaria. Já de Jó, ele disse que é íntegro, justo, temente e fugia do mal. Aí o diabo chega e ele que apresentou. Não foi o diabo que perguntou no Jó, foi ele que apresentou. Você está vendo, meu servo? Naquela hora o diabo desafia e diz: olha, o tanto de trem que ele tem frota de caminhão, tem frota de trator, ele tem farmácia, tem fábrica de roupa, tem dinheiro para jogar para cima. Era o Silvio Santos daquele tempo. Tira dele, você vai ver que ele vai. E aí Deus permite. O diabo vai tirando os bois, vai tirando, tira as coisas tudo. Quem era o mais rico já não tinha mais nada. Às vezes poderia ter um empréstimo, um dinheiro emprestado, mas daquilo que ele tinha não existia mais. E para acabar de piorar, o diabo lança um vento. A Bíblia vai dizer que veio de Deus. Algumas Bíblias dizem que veio de Deus, um vento de Deus. Algumas Bíblias vai dizer que veio do céu. Aí os irmãos, talvez, quando caiu um fogo lá e matou, alguém pensa que foi Deus que lançou. Não foi. Porque o diabo também faz isso. Chover fogo. Tanto é que no começo a gente entende que Deus permitiu o diabo fazer. Perdeu tudo, perdeu os filhos.
já seria para nós uma dificuldade, porque o menino doença, como eu falei, ele perdeu 10. O diabo olhou para ele agora e falou: agora vai. E eu imagino, eu penso que o diabo estava pertinho, já no jeito de correr perto de Deus. Ele falou assim: olha, quero negar, eu vou lá perguntar a Deus para você. Olha, quero negar, quero falar besteira, eu vou lá. Você sabe o que eu aprendo aqui, irmão, com esse negócio? Hoje eu apanhei disso. Você sabe quando a gente é provado, que a gente murmura, que a gente pega, nós estamos, envergonhando a Deus, porque o diabo chega e fala: tá vendo lá? Você cuida tão bem dele. Porque ele agora tu picou e está murmurando. Tá vendo lá? Você cuida tão bem dele, mas porque uma porta eu fechei, ele está murmurando, eu não acredito no Senhor. Jó perdeu tudo isso. Mas ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu aprendo aqui, irmão. A gente tem negócio de ficar dando poder pro diabo e dando igual para ele. O diabo fez. Mas Deus falou assim: Deus tomou. Foi Deus que deu. Sabe por quê? Porque o diabo não tem poder de tocar nem no fio do seu cabelo. Se Deus não vai lá. O diabo não tem poder de fazer qualquer coisa, ele tem que chegar e falar: Deus, e aí? Pode? Deus fala: não, eu fico com vontade, mas não faz, porque ele não pode nada. Aí a gente fica dando golpe. É Deus ele faz, a nossa vida é controlada por Deus. É Deus ele faz. Toma tudo e o diabo não satisfeito. Também, olha a saúde do homem. Então, corpondo da doente, vai você ver a saúde do rapaz. O que é isso, rapaz? O que tira a saúde dele? E aí, irmão, começa o sofrimento. O versículo número 7 vai dizer que o diabo lançou uma úlcera. E aí eu vou citar alguns dos versículos, aqui no modelo dos versículos, vou citar, se os irmãos quiserem depois pegar essa listinha para ver. Eu vou citar algumas coisas que aconteceu com Jó, que o diabo falou assim: eu agora consigo desmentir a Deus. E o que eu acho bonito é que Deus falou assim: ele é íntegro. Não, mas ele vai pecar, não vai não. Eu conheço ele. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Somos os miseráveis, pequenos, minúsculos, nosso Deus, que Jó 38 até o 40, Isaías no capítulo 40 vai dizer o tamanho de Deus, o que a Bíblia dá conta de fazer, o que o homem deu conta de escrever, a grandeza de Deus, e mesmo assim, Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu nome, Ele confia em você, porque Ele falou para o diabo: vai lá, eu confio no meu servo Jó. Quando acontece algo na nossa vida, e não estou apanhando aqui, não estou apanhando, não é só estou apanhando. Quando acontece qualquer coisa na nossa vida, a gente tinha que prestar mais atenção e entender isso aqui. Deus está dizendo: está acontecendo porque eu confio em você. Eu sei a sua estrutura, eu sei quem é você, eu sei que você dá conta de passar. Tiago escreveu: Deus não dá uma tentação acima do que possamos resistir. Com a tentação, com a provação, ele já vem com a saída. Quando algo acontecesse em nossa vida, a gente tinha que falar: Deus, muito obrigado. O Senhor me conhece, o Senhor confia. O diabo está tentando te derrubar para envergonhar a Deus, e Deus está dizendo: conheço, eu sei quem é, pode ir lá, vai lá, eu permito, eu sei quem é Ele. Você é conhecido, irmão. Talvez não seja aqui pelas redes sociais, talvez não seja aqui pelas autoridades, talvez não seja aqui, mas lá no céu tem um Deus Todo-Poderoso que olha de lá e sabe seu nome, sabe o que você gosta, sabe o que você faz, sabe o seu gosto. Talvez
300, chamarei para fazer uma oração. Alguém lá na fila da Maracá, vem cá, faz uma oração aqui. Eu falei, o que ele vai fazer? Ele falou, sou evangélico, eu vou fazer uma oração, fez uma oração. Depois eu me aproximei dele, aí conversando, ele falou assim, eu queria tanto ter intimidade mais com Deus. Eu oro. Se uma coisa que eu aprendi, orar é diferente do que nós aprendemos. Orar não é ritual de ajoelhar e orar. Senhor, eu quero orar, eu preciso isso. Não, orar é você ter um dia duro. Quem sabe coisa que você não comenta com seu marido porque ele vai ficar nervoso, ou coisa que aconteceu que você não comenta com sua esposa que ela vai ficar irritada, aí você vai para o quarto e fala, Senhor, eu sento aqui. Deixa eu te contar meu dia. Levantei cedo hoje, não estava legal, fui trabalhar, aconteceu muitas coisas, estou contrariada, estou naqueles dias. Isso é que é uma intimidade, isso é que é ser companheirismo, isso é que é estar próximo de Deus e esse rapaz aqui tinha. E quando você está assim, não adianta o diabo se levantar não. Não adianta o diabo beirar não, que achando que vai envergonhar Deus. Ele foi lá na intenção de envergonhar Deus. Assim, ele lá, ricão, não posso ter dificuldade. A prosperidade está em casa, vamos tirar tudo dele, porque não vai ser próximo. Engano. Porque a luta, a dificuldade vem para o crente, é para ele ficar mais próximo de Deus. Ele não vem para matar. O que você passa, o que você está passando na sua luta, no seu dia a dia, na sua dificuldade, e você pensa em parar, pensa em desistir, pensa em não dar conta, vai me matar, Deus está dizendo, vai te chegar mais perto, vai te aproximar mais, e vai mostrar para o diabo que você tem dono, eu sou o seu dono. Aí o diabo lança uma úlcera, versículo 7 do capítulo 2, versículo 7 do capítulo 2 vai dizer que ele tinha feridas expostas, tanto que ele pegou um caco para arrancar aquela casquinha de saída, ele passava um caco e arrancando. Segundo a história, os cachorros vinham para lamber, lambia mesmo as feridas, e não só lambia, de vez em quando mordia, porque era vacilava um pouquinho, o cachorro mordia, porque ele saiu de casa, foi para um lugar, sentou na cinza, e o que sobrou para ele? A sua mulher e o caco de telha. Quem sabe o caco de telha era da casa que os filhos caíram em cima dos filhos. Sobrou um caquinho de telha. E ele se rapava. A Bíblia vai dizer no versículo 8 que ele tinha coceira contínua, o dia inteiro, não cessava a coceira. Coça daqui, coça dali. Ele teve uma mudança degenerativa, que os amigos chegaram no versículo 12, chegaram de longe e falaram, o que é aquilo? Não reconheceram, porque a doença foi degenerando, ele já não tinha mais aquela afeição de Jó, já tinha comida. A história vai dizer que a pele dele saía, se destruía, tirava a pele, saía, ficava na carne viva. Ele ficou tão... ele perdeu o apetite. Versículo 24, ele já não conseguia comer, por causa do cheiro, por causa daquilo que estava comendo, ele não conseguia comer, só ia se defendendo. Versículo 25 diz que o medo tomou conta da sua vida. Ele tinha medo da noite, ele tinha medo do dia, ele tinha medo de tudo. Ele agora já não sabia nada, ele ficou com tanto medo da doença, trouxe medo, depressão. Versículo 13 vai dizer que a dor dele era tão intensa que ele gritava, não mais dava conta de ele urrava de dor intensa. Versículo de número 26, ele tinha canseira contínua, o dia inteiro cansado, fadigado. Não era igual nós que cansava no movimento, ele vivia cansado, estava acabando com ele. Ele tinha rugas por todo o corpo, feridas, machucado, versículo capítulo 16, versículo 8. Ele tinha feridas que coçavam, capítulo 7, versículo 5. Rachadura na pele, sua pele estava toda rachada. Tinha vermes no seu corpo, capítulo 7, versículo 5. Estava tão feio o negócio, o diabo caprichou tanto que tinha verme, corolla, vinha no seu corpo, estava ali comendo. Ele, no versículo, capítulo 9, versículo 18, ele diz que ele não respirava direito, ele tinha dificuldade respiratória. E
E além de coçar, imagina, irmão, faltando ar e coçando, e os vermes, ia tentando tirar verme, e a magreza, sem força. Versículo 16 do capítulo 16 diz que as pálpebras escureceram, sua pele ficou preta, e ele já não enxergava porque ele tinha cascas. Criou cascas, filho, criou cascas por cima, ele tinha que ficar pelas cascas. Não sei o tempo que ele ficou naquela situação, mas pelo que ele passou, pelo que a gente vê, até a casca ferida, não foi do dia ao outro. Porque quando a casca levanta mais o tempo que ela estava desmanchando, demorava da casca. Tinha casca, já não enxergava mais. A sua mulher chegava perto dele e falava: não, eu não aguento falar com você, não, você está com mau lado. Capítulo 19, versículo 17. Aquele que conversava com todo mundo, o povo se levantava, os velhos se levantavam para ele passar. Os jovens respeitavam, tomavam até bênção. Agora estava dizendo: sua boca está fedendo, você tem mau lado. Versículo 18, versículo 8 do capítulo 16 diz que ele tinha uma magreza extrema. Se você olhasse para ele, ele estava morto vivo, era só pele e osso. Sofria de insônia, capítulo 7, versículo 3, ele não dormia. A noite era comprida demais para ele. As enfermidades estavam dando, porque eu acho que se dormir, como ele tinha coceira intensa, ele dormia. Coçava tanto, ele estava na carne, doía, além de coçar, doía. Ele não conseguia dormir. Ele era um zumbi ambulante. Perdeu peso, sofreu de ansiedade, febre alta contínua, diarreia contínua. A sua pele já não tinha mais cor. Um lado era preto, no outro já tinha só carne. Ficou careca. Um pouco de coisa que se a gente for quer saber mais. O diabo caprichou, falou: agora eu penso. Ele no meio do meio da caquinha, só mexe, chega e fala: rapaz, haga isso. Alguém fala mal dela, irmão, mas eu estava olhando. Por que ela não morreu? Ela não era coisa ruim. Se você for ler e escutar alguns explicar isso, ela estava com tanta dor dele que ela queria que ele morresse para se acabar. Ela foi companheira dele. A gente prega, fala mal dela, igual fala do livro, mas ela foi companheira dele. Porque depois que ele foi restituído, ela que foi a mãe dos filhos. Se for gente ruim, Deus tinha que deixar de embora também. Aí ela disse: você está sofrendo demais. Pede a Deus a morte. Aí ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, ainda que eu estou só o caco, ainda que eu estou só a pele e o osso, mas aí eu verei a Deus ainda, louvado seja o nome de Jesus. Aí tem gente que tem mais a dizer: eu estou sofrendo igual João. Peraí, irmão, pega esse negócio aqui e prega lá na sua casa, você vê um pouquinho, não sofre nada, irmão. Isso tinha que ser um exemplo que os crentes seguirem, em vez de ficar seguindo Miguel, ou esse povo no YouTube, segue a Jó e fala: eu queria ser igual a Jó, crente igual a ele. Aí eu perco o emprego, as contas estão para pagar, eu reclamo. Não, tinha que dizer: eu sei que o meu Redentor vive, por fim eu verei, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Acabou tudo. Aí eu fico imaginando os pensamentos, porque no inferno, para crente, que vai mais doer é a sua lembrança. Lógico que o fogo vai lembrar, mas o fogo vai. A lembrança vai dizer: gente, eu estive lá naquela igreja. Quanto tempo que eu estive naquela igreja? Quanto tempo que eu tive crente e hoje estou aqui? A lembrança vai. E eu imagino tanto que esse homem sofria com a lembrança. Tanto de caminhão que eu tinha. Rapaz, um tanto de dinheiro, meus meninos, não era lá muito crente, não, que a Bíblia vai dizer que quando eu saía para festejar, o pai ia orar o joelho, eu não sacrificar por eles, que eles pecam lá, eu vou orar por eles. Mas era filho. Na hora da tristeza, você pode estar arrebentado, você chega em casa com um sorriso do filho. O filho acha que quando a gente abraça, eu vi isso essa semana, acha que quando a gente abraça o filho, a gente está fazendo bem para ele. Ele está muito enganado. Quando a gente abraça o filho, é ele que está fazendo bem para ele. Chega arrebentado, serviço, o filho não sorriu, você esqueceu tudo. Agora sobrou para ele um carpinteiro. Não tinha mais nada. Aí a mente vinha: nossa, tanto trem que eu tinha, hoje eu estou sentado na cinza. Segundo alguns, era no lixão, porque ninguém queria mais perto. Aqueles que iam buscar conselho passavam e viravam a cara porque estava fedendo. Foi para o lixão, sentado na cinza.
Aí eu imagino lá no lixão ainda cantando os hinos da água. Não tinha, mas quem sabe na rua, coçando, mas ainda cantando. Breve verei o bom Senhor e viverei em plena luz. Pensa, irmão. Qualquer coisa te derruba, qualquer coisa te entristece, qualquer coisa você quer parar, qualquer coisa você quer desistir, qualquer coisa eu não vou mais naquela igreja não, porque o pastor deu uma palavra dura, ou porque eu estou orando e Deus não dá. Quanto tempo que eu oro e Deus não dá? Jó passou não sei quantos anos que foi, ainda que fosse meses, aquela experiência, nenhum de nós hoje, irmão, vou falar bem sincero, nesse tempo que nós vivemos, nenhum de nós hoje aguentaria metade do que passou. E Jó passou, ainda olhava e dizia, eu sei que esses olhos ainda vão contemplar o meu Salvador. Ele estava dizendo, eu sou próspero, ainda que eu não tenha nada que o mundo olha, mas eu tenho a presença de Deus que está comigo. O que me veio à mente agora, eu ouvi crente dizer que se não for para o céu agora, na grande tribulação vai. Por que você aguenta tanta luta, irmão? Porque tem o Espírito Santo ainda. Imagina se não tivesse, acho que não aguentaria tanta coisa. E aí você entra ele. E aí os que podiam lhe ajudar, que eram os amigos, vêm e ainda começam a dizer, é pecado. Deus não trata ninguém injusto assim não. Não, se o cara for justo, Deus não trata ninguém assim não. Cuidado, irmão. Com quem que te acompanha, com quem que você anda. Quem entra na sua casa, não, vou levar ela para casa, cuidado, irmão, você está trazendo maldição. Glória a Deus. Falei hoje com a minha mãe na roça, ela comprou um lugar ali, eu falei assim, na minha casa, aí nós temos um demais, chegou a falar para nós que aonde for, se eu não puder, na minha vida, falei, legal, minha mãe ainda deixa, eu falei, mãe, sua casa é casa de Deus. Quem não der conta, uma pessoa não dá conta de ficar meia hora, 10 minutos sem beber, porque você vai entrar. Não precisa, não. Você não está fazendo errado, não. A Bíblia fala que você não pode ter raiva. Mas se não anda segundo sua fé, se não vai te ajudar, eu te amo, mas fica para lá. Vai para lá. Cuidado, irmão, com quem você anda. Era amigo de Jó, mas estava dizendo pecador, rapaz. Culpa é sua. Né? Você não está com nada. Em vez de estar ajudando, ele falou assim: vocês podiam estar me ajudando com uma palavra boa, vocês estão me acusando. Mas quando o negócio estava ali, o povo acusando, e Deus aparece e fala, agora eu vou conversar com vocês. E explica para Jó a situação e diz, aqueles caboclos iam matar ele. Você vai orar por eles. Se você orar por eles, eu vou perdoar eles. Aí eu imagino Jó com uma boa coração de crente. Foi por orar, não foi só por orar. Aí a Bíblia diz, quando Deus orava pelos amigos, Deus restituiu tudo aquilo que Jó perdeu. Aleluia! Em dobro, 7.000 fábricas, já tinha 14. Por quê? Porque não estava preso nas coisas desse mundo. Eu costumo dizer que nós temos que sair do horizontal. Quem está preso na vertical, pode faltar o arroz, pode faltar o feijão, que a gente pensa, se não vier, não tem problema, tem Deus. Mas Deus restitui. O seu servo que é fiel na dificuldade, se você perdeu alguma coisa, fique tranquilo. Deus vai restituir para você. Deus não fica devendo nada para ninguém. Se o diabo veio para a batalha, você não passou vergonha em Deus, eu vai falar, vou restituir para mostrar para o diabo que não é por coisas que ele me quer, ele quer eu, porque eu sou Deus. Só não pode parar, irmão. Sobrou um caco inteiro. Está difícil a coisa aí. Sobrou uma rosquinha de arroz. Presente ela a Deus. E continue fiel a Deus. Que Deus vai multiplicar. Viúva, o que você tem em casa? Nada. Só um pouquinho de azeite. Eu já tive muito, agora só um pouquinho de azeite. Alguma coisa tem. Não perca a esperança. Não perca a fé. Não perca a vontade. Não perca a fidelidade. O pouquinho que você tem, Deus pode restituir o que você tinha ainda mais. Aleluia! Ainda mais. Quantos nas igrejas que outrora falavam em língua? Deus quer restituir o seu dom. Deus quer restituir o que você
disse: olha, eu não só te conhecia de ouvir falar. Olha, eu sei quem que é o Senhor, porque a prova não é para matar, não. Fique tranquilo. A prova que você está passando, a dificuldade que está vindo para sua casa, aquele problema com o seu marido, com o seu emprego, com as suas finanças, não é para te matar, não. É porque você ouviu falar de Deus e Deus está querendo se apresentar a você agora, te fazer entender que Ele é Deus que restitui o impossível na vida do lado céu, em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 5 de Marcos, a mulher já tinha sofrido, acabou, não tinha mais nada. Dinheiro já era, possibilidade já era, mas ela foi no lugar, ela foi até Jesus e foi restituída a sua saúde. Aleluia, Jesus. É até Jesus. Não sai fora não. Não tenta fazer sozinho não. Vai ficar pior, até o caco de telha você perde. Por exemplo, o caquinho de telha, mas Deus fala, eu vou rapando aqui. Mas eu sei que por fim o Senhor se levantará. Glória a Eu sei Deus. que por fim o Senhor se levantará, louvado seja. Glória a Deus. Meio da restituição, irmão. Pega esse pouquinho de doença aqui e não esquece mais nunca quando você pensar em murmurar e reclamar porque Deus fechou a porta, porque o carro estragou. Pensa nessa doença e fala, rapaz, isso é para me chegar mais perto de Deus. Eu não passo nem a metade do que Jó passou e ele conseguiu. Eu também consigo e continuo em pé, andando com o caco de telha, que Deus vai te restituir e você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja. Gente, porque Deus quer, claro, o diabo não é nem para ficar perto, mas eu estou olhando tanta coisa que acontece com a gente, o diabo está te olhando para ver como é que vai ser a sua conduta, para chegar em Deus e dizer, Deus, está vendo? Confiou tanto nele agora, você pôs seu nome dentro de cristão, seu filho morreu na cruz do Calvário, está vendo lá? Olha, pegou por causa de besteira, olha, pegou por quê? O sapato dele rasgou. Não, pegou porque deu um probleminha no serviço, levou uma suspensão. O diabo está fazendo isso, tentando te parar, te prejudicar. Mas nessa noite a palavra é: o seu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Amém. E você vai receber a restituição. Você vai receber o dobro, porque Deus não tira devendo e nem iguala. Se passou com ele, fique tranquilo, irmão. Não vai voltar só o que você perdeu, não. É mais, é maior. Porque o meu Deus é um Deus que não deve para ninguém. Glória a Deus. Aí eu fiquei muito tempo empolgado. Por que devolveu tudo em dobro? Né? Eu sei, por que foi só 10? Mas não devolveu em dobro. Morreu os camelos, não devolveu em dobro, os bois devolveu em dobro, tudo em dobro. Os filhos, por que foi só 10? Porque os filhos dele não perdeu. Os filhos dele subiu. Oraram nesse dia e Deus não pôs 20 filhos, porque não perdeu os filhos. Quando está com Deus não é perdido. 10 que Deus deu aqui com 10 que tal. Que foi com Deus, 20. Fique tranquilo. Fique tranquilo. O mundo pode até dizer que acabou. A última palavra é de Deus. O mundo pode até dizer que não tem mais jeito. Tá vendo? Você virou crente, você tinha até alguma coisinha, não tem mais jeito. Deus está dizendo, a última palavra é minha. Se só de você levantar a mão e aceitar Jesus, você já é milionário. Se você for ler o Apocalipse 22, quem tem um pai rico, só tem o dinheiro quando o pai morre. Nós temos um pai que é rico, milionário, e já temos feito tudo para nós. Nosso pai não é nós, não. Ele vai nos dar a herança e continuar vivo. A nossa herança já está preparada. Se aquilo vier, fique tranquilo, a sua herança lá está preparada. Fique tranquilo. Só continue como Jó. Firme. Segura o carteiro. Porque precisa de alguma coisa para começar. Aleluia. Deus começa com o que você tem. Eu só tenho um pouquinho de fé, é nessa fé que Deus vai transformar a sua casa, a sua vida, o seu ministério, é nessa fé que Deus vai transformar a sua empresa, é nessa fé que Deus vai transformar os seus parentes, é nesse pouquinho que Deus vai
família, e você não vai entender o ribuliço. Quando você vê, você fala, aconteceu mesmo, porque Deus não deixa ninguém. Glória a Deus. Posso viver. Aleluia. Jó 36, versículo 5, eu sei que Deus é muito grande. Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Você não está sendo desprezado, irmão, com a luta que você está passando. Você não está sendo desprezado. Deus está causando isso aí, quando chega mais perto. E o diabo está tentando tirar, porque é a hora que eu acho, é a hora que você está vulnerável. Agora eu ando, agora eu tiro. Agora o corpo da igreja não vem mais nunca. Já fez a campanha, vai começar outra e até hoje nada. Sua hora vai chegar. Não é fora de tempo. Não, já passou da hora, não passou não. O dono do tempo é Deus. O dono de tudo é eu. Quem sabe antes dessa campanha você vai ser restituído. E o pastor vai ter que fazer um culto só para testemunho. Olha, não vai ter pregação não hoje, é só testemunho, irmão. Porque essas campanhas, irmão, elas não são levantadas aleatoriamente. Tem oração, e Deus toca e fala, faz aí. Porque quando acontece isso aqui, é porque Deus está dizendo, eu vou restituir. Eu vou fazer. Nada, irmão, eu aprendi isso, nada na igreja de Jesus. E crente em Jesus, é coincidência. Nada. Ah não, eu passei por aqui porque eu resolvi, não. É Jesus se desce. Pode ser. Você desce na vida de crente, não tem. Ah não, essa campanha foi porque não tinha outra, mas já fez tanto não. Eu vou restituir esse mês. Vai mudar as coisas esse mês. Você que chorava não vai chorar. Você que vivia com arroz vai comer uma picanha agora. O negócio vai melhorar. Aleluia. O seu Deus é dono de tudo, irmão. O seu Deus é dono de tudo. Não se Isso é palavra profética, não é do Márcio, não é do missionário Elane, não é do pastor, não é a palavra profética de Jesus. Foi ele que deu. Isso aqui tem restituição para essa igreja, tem restituição para essas casas, para essas famílias. Existe restituição. Eu creio demais que nada na igreja de Jesus acontece por acaso. Se eu colocar aqui, qualquer tema que eu colocar, irmão, acredite, foi Deus que direcionou. E nesse mês é mês de restituição. Se marcar um culto, eu quero ir no culto para me ouvir os testemunhos. Porque só se você não quiser, só se você não tiver coragem de fazer igual nó, eu estou no caco, eu não sou um bagaço, mas o meu Redentor, ele vive e por mim se levantará no Senhor.